Bem, boa tarde a todos. Penso que podemos dar início aqui à nossa sessão. Antes de mais, quero agradecer imenso a vossa presença. Espero que seja aqui um workshop profícuo. Vamos começar aqui com o Dr. João Gonçalo Lourenço, que é o nosso coordenador-geral da EMITEC, onde vai fazer uma breve apresentação sobre a EMITEC. Seguiremos para a engenheira Celeste Rocha, que é a diretora de qualidade das águas do Caramulo, que vem dar aqui o seu testemunho enquanto diretora da qualidade e tentar mostrar um pouco do dia-a-dia neste tipo de mercado. Iremos continuar com o Dr. Daniel Etlin, é técnico especializado da Termo Unicam e, portanto, é uma pessoa que vem dar aqui um contributo um bocadinho mais técnico em relação a esta questão da detecção e quantificação dos microplásticos. Iremos finalizar depois com umas breves palavras do nosso presidente, o engenheiro Horácio Pina Prata. Gonçalo, quiseres começar? Quero cumprimentar, Rui, antes de mais cumprimento assim, sem querer estar a desfazer aqui nos presentes, também cumprimento desde já. Cumprimentar também aqui os nossos colegas de painel, nesta iniciativa que está ao abrigo aqui do INOVC+, onde nós somos parceiros, temos todos estes parceiros aqui deste grande ecossistema, e nós vamos quero começar aqui por fazer uma breve apresentação do que é a EMITEC, do que é a nossa instituição, o que é que nós fizemos, o que é que nós fazemos, o que é que nós faremos para o futuro. E também só fazer uma pequena correção, que a doutora Joana Silvestre irá intervir a seguir a mim, abordando a questão dos microplásticos de forma mais pormenorizada. E então eu acho que passava desde já, aqui, tentar fazer aqui uma compartilhamento de tela, uma vez se a tecnologia não nos prega partidas. Rui, confirmo só que estamos todos, está tudo a ver? Está tudo bem. Ok. Tudo bem. Deixa-me só pôr isto aqui para baixo. Ora bem, então, o que é que nós somos, como é que nós, quando é que nós aparecemos, qual é que foi o objeto da nossa instituição. Nós aparecemos como muitas instituições com investimento nos primeiros fundos estruturais em 90 pelo PEDIP 1 e pelo PEDIP 2, e a EMITEC foi uma iniciativa da Universidade de Coimbra, do INETI, da Philips Portuguesa, da ASIC, da Associação Comercial Industrial de Coimbra, já extinta, e da Novotecna. Nós surgimos com o objetivo de dar resposta às necessidades emergentes de termos entrado para a União Europeia e podermos ter os nossos produtos a competir com os critérios de qualidade de outros produtos de outras empresas ao nível europeu, e o grande objetivo da EMITEC foi dotar-se de uma capacidade analítica no âmbito dos ensaios físico-químicos para providenciar controle de qualidade às empresas que queriam então colocar os seus produtos em competição com as empresas europeias. Tudo isto começa em 1990, em 1994 é então inaugurado o Centro de Controle de Qualidade da EMITEC, que é o laboratório da EMITEC. Em 1994 então construímos esta unidade, uma unidade com mais de 1000 metros quadrados de superfície útil, com 2 pisos, onde temos área administrativa e auditórios no andar de baixo e toda a área laboratorial no andar de cima. O que é que nós conseguimos desde então, todo o saber que nós reunimos dentro da nossa instituição? Somos um laboratório acreditado desde 2001, ainda antes do impacto, na altura do IPQ. Temos acreditação para ensaios no âmbito fixo e flexível para efluentes e águas limpas.
Temos acreditação para calibração de espectrofotomes ultravioleta visível e temos assento na Comissão Setorial de Laboratórios de Alimentos Agroalimentar e Águas na RELACRE. Temos em curso a aptidão para a ERSAR e uma certificação GLP para a Infomed, já mais desta infraestruturação que nós sofremos agora nestes últimos 2 anos. Desde 1998 somos instituição de utilidade pública e fomos reconhecidos como entidade do Sistema Científico e Tecnológico em 2001 pelo COMPET. E em 2005 fomos mapeados pela primeira vez por um documento emitido pelo Ministério da Economia como Centro de Transferência de Tecnologia, aliás o primeiro grande documento que reúne todos os centros tecnológicos, todos os centros de incubação, todas as entidades que estavam neste ecossistema de inovação e que vem posteriormente a ser pegado em 2015, 2017 pela ANI para a constituição dos centros de interface tecnológica. De facto, em 2017, no final de 2017, que nós vimos a ser reconhecidos como centro de interface tecnológico para o ambiente, águas, agroalimentar. E então o que é que nós fazemos na nossa instituição? Eu há pouco tempo nós estávamos numa iniciativa do INOVC Mais em Tomar e eu estava com muita atenção a ver o que faziam os colegas do ITECONS. Eles trabalham com coisas muito grandes, nós é o contrário, nós trabalhamos com coisas muito pequeninas. Nós preocupamos com coisas ao nível das partes por trilhão dos PPTs. Gostamos de procurar o que é que lá está. Aliás, nós aqui dentro costumamos dizer, se lá está nós vamos conseguir encontrar. Então fazemos ensaios em águas, efluentes, solos, produtos químicos, fazemos ensaios de migração, somos dos 2 únicos laboratórios em Portugal a fazer ensaios de migração para produtos plásticos que conduzem água para consumo humano, vulgo tubos de polipropileno, polietileno, PVC, e fazemos ensaios em produtos farmacêuticos e outros. Também somos conhecidos na área como laboratório das matrizes de edifícios, tudo aquilo que os outros não conseguem fazer acabam por cá vir parar. Temos criado aqui um grande conhecimento à volta do que é o ensaio físico-químico. Eu não queria andar para a frente sem fazer só aqui um breve interlúdio e mostrar aqui um bocadinho o que é que foi a AMITEC, o que é que se transformou e o que é a AMITEC do futuro. E a AMITEC, de facto, começa com o projeto OPDIP-1 como uma candidatura, como uma unidade de difração de raio-x, que está aqui em fotografia, é agora a nossa sala de reuniões, e era onde nós montámos esta unidade. Foi assim que a AMITEC começou, de uma forma humilde, mas muito promissora e com muita vontade de chegar longe, e passamos aqui para o antigo laboratório de absorção e emissão atómica, onde temos o nosso antiguinho 939, nós fazíamos ensaios de metais em águas e produtos farmacêuticos e solos. Aliás, é um equipamento que nós guardamos com muito orgulho porque teve em funcionamento até há 2 anos atrás, portanto, aqui props, aqui para a Unicamp que fez um equipamento em condições. Temos aqui o antigo plasma dos primeiros plasmas de emissão a haver em Portugal. Nós fazíamos também os ensaios dos metais em água de uma forma sequencial e simultânea aqui neste equipamento. Basta-me dizer nenhum mais nem, mas depois aqui o Daniel Etling também me vai corrigir se eu tiver aqui a dizer algo mais relativamente a este equipamento. Tínhamos coisas tão bizarras como um GC-FETIR para fazer ensaios em compostos orgânicos, em compostos farmacêuticos e em produtos veterinários. O nosso primeiro GCMS, o Pheasant, muito antigo, de 94, 95, salvo erro. Temos aqui uma pequena imagem do que é aqui os nossos cronatogramas. Eu sei que a professora Eugénia Galhardo também está a assistir a isto, portanto, fica aqui a nota histórica, que não é nada dos equipamentos que nós estamos com os quais a trabalhar.
Numa fase mais recente, temos aqui uma imagem do nosso laboratório de cromatografia com HPLC, pronto, já velhinho também, com detector de FLD, com detector de ultravioleta visível, aliás com Dye Array. Este agora, um cromatógrafo gasoso com a espectrometria de massa, que veio substituir aquele anterior que eu mostrei, uma iónica, aqui está ainda o 939, agora mais recente, mas pronto, aliás já com o efeito da idade, aqui o nosso laboratório de absorção e emissão atómica, aqui depois já com ICAM também mais recente, com câmara de grafite e chama também para análise de metais e dos metais. E aqui começamos a ver a Imitec do presente e do futuro. E depois desta infraestruturação que nós tivemos ao abrigo do projeto das infraestruturas, que muito trabalho nos deu, temos aqui algumas imagens, que é só partilhar com vocês algumas imagens do nosso laboratório partilhado, temos oscilador de ácidos para a espectrometria óptica, para o ICP-MS, o nosso FTIR, temos também ali à direita o Element, que faz geração de água mesmo para se trabalhar, água tipo 1, mas trabalhar com o ICP-MS. Temos também mais à direita o nosso produtor de água tipo 1, e aqui entramos um bocadinho, aqui entramos no futuro. Este é o nosso laboratório de cromatografia. Aqui à nossa esquerda temos talvez a única configuração no país com este aspecto, onde temos a cromatografia líquida completa, temos a líquida à esquerda, mais à direita temos uma iónica e depois temos um espectrómetro de massas de alta resolução, onde conseguimos fazer tudo. Tudo o que é da cromatografia líquida neste momento, tudo o que é semivoláteis e não voláteis, nós aqui conseguimos de facto chegar a níveis muito interessantes. Temos resolução até à quinta casa decimal de massas e então aqui podemos dizer, se lá está, nós vamos encontrar de certeza. Aqui uma visão mais alargada aqui do nosso laboratório, ali com o GCMS que está ao fundo do outro lado, aquele que nós vimos há. E aqui entramos no nosso laboratório de absorção e emissão atómica, onde estava o velho 939. Temos então o óptico, o ICP óptico à frente, o ICP-MS à direita e a absorção atómica à esquerda. Portanto, isto é a Imitec do futuro e é aqui que nós nos queremos centrar. E nos queremos posicionar nos ensaios físico-químicos, na validação de métodos, na produção de métodos, tudo o que seja necessário para dar resposta a estas problemáticas que nós estamos a levantar. Relativamente aos projetos, é de facto curioso porque nós começámos em 90 e 94 e só depois em 2017 é que voltaríamos a pegar em força dos projetos e temos esta lista de projetos que estão aqui patentes, entre as formações de ação, a Coimbra como copromotor, o nosso muito querido FAST, que foi aprovado em 2017, onde nós validámos uma metodologia para todas as matrizes para a terminação de gordura por um método inovador. Tivemos também o nosso financiamento plurianual base do primeiro ciclo em 2018, mais uma formação à ação, veio as infraestruturas tecnológicas em 2020 e não paramos por aqui. Temos o Inove-C+, e temos aqui o Microtec, que é um projeto, que é uma SIAC que é aprovada com a temática dos microplásticos, onde nós vamos validar, ou pelo menos tentar validar, uma metodologia para a terminação de microplásticos, também pegando um bocado nesta temática que nós estamos aqui a abordar aqui no Inove-C+, e somos ainda copromotores no Carto Soil, um consórcio relativamente grande, que aborda a deposição de carbono no solo para uma criação de boas práticas para a agricultura. Chegamos aqui ao Inove-C+, porque de facto nós estamos aqui hoje por causa do Inove-C+, e a temática que nós escolhemos para o Inove-C+, como parceiros, foi abordar esta temática dos microplásticos. Nós
O nosso grande objetivo, porque isto é uma temática que tem sido abordada tem sido abordada ultimamente, e queremos sensibilizar. O grande objetivo é sensibilizar os atores que estão dentro da área das águas, dentro da água do embalamento, dentro da área da produção de plásticos, e sensibilizá-los para esta problemática, que é uma problemática que está a ser abordada há alguns anos. Começou a ser alvo de uma diretiva, onde vai haver uma transposição para a legislação portuguesa, e onde quer os produtores de água, quer os produtores de embalagens vão ter que tomar medidas para tentar perceber de que forma é que nós podemos mitigar esta situação. Porque uma coisa é certa nesta fase, nós sabemos que não podemos eliminar os plásticos, aliás, os plásticos estão todo lado na nossa vida, desde a saúde, à alimentação, à engenharia, os plásticos estão todo lado e são um material de grande utilidade, mas vamos ter que aqui fazer qualquer coisa para conseguir mitigar esta situação. Na nossa intervenção aqui no Inove-C+, nós vamos fazer workshops mais de caráter empresarial, vamos fazer seminários de caráter técnico, vamos aqui encontrar o estado de arte, estamos a perceber o estado de arte, o que é que está a acontecer em Portugal aqui neste setor, vamos fazer os diagnósticos e vamos lançar esta discussão com todos os intervenientes. De facto, eu termino aqui a minha intervenção passando a palavra aqui à doutora Joana, que está aqui ao meu lado, mas nos vai aqui falar um bocadinho aqui dos microplásticos. Termino aqui a minha intervenção mostrando o que era a MITEC quando foi criada, com toda esta ilusão, não é? O que aconteceu em 1994 e 2014, quando a MITEC assenta, de certa forma, e agora, desde 2014 para a frente, uma visão para o futuro, para conseguirmos ir para locais onde ainda não tínhamos conseguido chegar. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu então vou falar um bocadinho sobre os microplásticos. Por a apresentação. Ok. E é este aqui. Isso. Joana, passa a palavra então. Vamos lá ver se é desta. Ok. Força. Então, eu vou falar um bocadinho sobre os microplásticos, quando é que eles começaram a ser considerados poluentes e até onde é que vai esta poluição. Os microplásticos resultam, na maioria das vezes, da quebra de plásticos e que vai se transformar em plásticos de menores dimensões. O microplástico é um polímero sintético ou semissintético quando tem tamanhos inferiores a 5 milímetros. Inicialmente, os plásticos eram considerados poluentes apenas nos oceanos e esta temática começou a surgir nos anos 50, mas só nos anos 70 é que realmente começaram a surgir registros relativamente a esta problemática da poluição dos plásticos. Como todos nós sabemos, esta poluição é transversal a todas as partes do mundo, passando desde os oceanos, dos rios, dos pântanos, vida marinha e também no último tempo começou a ser considerado também a sua presença no sangue, nos pulmões e no intestino. Estes dados foram recolhidos de um artigo publicado no ano passado e que está aqui também presente em nota de rodapé, caso alguém tenha curiosidade ou necessidade de retirar mais informação. Os microplásticos no mundo, considerando agora na área mais dos oceanos, em 2015 começaram a ser recolhidos mais dados e os microplásticos nos oceanos eram provenientes principalmente das zonas costeiras, onde se puderam estimar cerca de 8,8 milhões de toneladas de microplásticos. Estes microplásticos
surgiram principalmente de pneus, de pellets, de produção de têxteis e também de microesferas. No entanto, este valor, segundo dados bibliográficos, estava subestimado e, apesar de ser já um valor bastante alarmante, não era o que realmente estava a ser verificado. Estimou-se que variaria entre os 5,25 e os 50 bilhões de peças por ano. No entanto, agora os estudos mais recentes verificaram que mesmo este valor está um bocadinho aquém do valor que realmente se está a praticar na atualidade. Como foi falado anteriormente, esta poluição também é transversal na terra, na água doce, nos rios, nos pântanos e também no plâncton e no solo. Passando agora um bocadinho para os plásticos, ou os microplásticos em Portugal. Em Portugal, 72% do lixo das zonas industriais e dos estuários são microplásticos. Estes microplásticos entram na cadeia dos animais marinhos e depois vai afetar também os humanos. Em 2001 surgiu a aprovação do Decreto-Lei relativamente à redução do impacto de produtos plásticos de utilização única, onde surgiu com o intuito de proibir determinados produtos de plástico, nomeadamente cotonetes, talheres, pratos, palhas, copos, embalagens para alimentos que utilizam o poliestireno expandido. Este decreto-lei tem como principal objetivo reduzir até 2026 80% destes produtos que foram anteriormente mencionados, relativamente aos valores que estamos a praticar ou que estão a ser utilizados atualmente. E até 2030 prevêem uma redução deste consumo de 90%. Passando agora um bocadinho para o impacto da presença dos microplásticos na biota marinha, na água de consumo e também na água potável em Portugal. A biota marinha também é uma área bastante problemática, pois os organismos presentes nos mares têm o grande problema, ou um dos maiores problemas, é o consumo dos microplásticos, principalmente pelo zooplâncton marinho, tornando evidente depois o risco de contaminação de várias espécies marinhas. Também os invertebrados marinhos consomem os microplásticos, tais como as espécies de mexilhões e caranguejos. Os principais fatores que contribuem para esta ingestão de microplásticos pelos organismos marinhos são o tamanho, porque os microplásticos de menores dimensões são aqueles que estão mais disponíveis e vão ser mais consumidos, a densidade, porque quanto mais pequenos são os microplásticos, leva a uma maior possibilidade da sua ingestão, a abundância, a maior variabilidade dos microplásticos leva a uma maior possibilidade depois dos organismos consumirem estes materiais, e também a cor. Foi demonstrado em alguns estudos que existem certas cores que tendem a atrair certos grupos de organismos e a consumir mais esses microplásticos. Devido a todos estes fatores anteriormente mencionados, é extremamente difícil implementar um método padronizado de amostragem sobre a ingestão de microplásticos para a biota marinha. No entanto, é possível definir guias de orientação, como a área, o tempo, o número e o tamanho dos organismos, que ajudam a identificar a contaminação dos microplásticos. Passando agora um bocadinho para a área que nos diz mais respeito e que tem mais interesse também neste projeto, que é a água de consumo. A água de consumo começou a ser, os microplásticos presentes na água de consumo começou a ser estudada mais nestas últimas décadas. São vários os estudos que estão presentes e que estão abordados nesta temática, e todos eles evidenciaram que realmente existem microplásticos tanto na água da torneira como na água engarrafada. Tendo aqui como base um estudo que foi realizado entre 2018 e 2021, que está aqui assinalado em nota de rodapé, onde participaram 24 países, entre eles a Alemanha e a China foram aqueles que tiveram maior impacto. Verificaram que em todas as análises a água da torneira e a água engarrafada
tinham a presença de microplásticos. Na água da torneira iriam até aos 930 microplásticos por litro e na água engarrafada chegaria a 5,42 vezes 10^3 microplásticos por litro. No entanto, aqui é importante salientar, apesar destes valores serem bastante alarmantes, que os métodos de quantificação aqui utilizados não estavam ainda validados e também houve aqui uma grande variedade de técnicas de análise utilizadas, o que também pode contribuir depois aqui para alguma discrepância de resultados. Esta variabilidade também pode estar relacionada com a localização geográfica, com a sazonalidade, com a origem da água, com a produção, com o embalamento e, claro, também com o transporte. As principais limitações na identificação dos microplásticos passou pelas técnicas serem demoradas, técnicas com custos bastante elevados e uma falta de padronização. Passando agora para a nossa água, a água de Portugal, que todos nós consumimos, ainda não existem dados referentes à presença de microplásticos, quer na água da torneira ou na água engarrafada. No entanto, acreditamos que já devem estar a ser feitos alguns estudos neste âmbito. Passando agora um bocadinho para a parte mais técnica dos microplásticos, que é a detecção e a identificação dos microplásticos, existem alguns fatores que devem ser tidos em conta para escolher então a técnica, que é a matriz, é o mais importante, a morfologia, a massa e o tamanho. No entanto, é bastante complicado combinar todos estes fatores numa única técnica e deste modo o que será mais vantajoso será combinar várias técnicas de forma a obter o melhor resultado. Segundo referências bibliográficas, as técnicas de detecção mais promissoras para identificar e detectar os microplásticos serão a espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, a espectroscopia de Raman e a cromatografia gasosa e espectrometria de massa ou termogravimétrica. Aqui eu penso que o Dr. Etelin também falará com mais detalhe sobre estas técnicas e ele será a pessoa indicada para as explicar. Passando agora para a parte legal, que é aquilo que realmente é importante e que nos preocupa, e é aqui que também nós entramos, a Diretiva Europeia, publicada em 2020, relativamente à qualidade da água destinada ao consumo humano, veio aqui já levantar um bocadinho a problemática dos microplásticos, onde até 12 de janeiro de 2024 será necessário haver uma adoção de metodologias para medir os microplásticos com vista depois a serem incluídos na lista de vigilância. Ou seja, estamos aqui com um tempo um bocadinho apertado, até 2024, para começarmos a direcionar e a focar na metodologia ideal para então fazermos esta detecção. E depois, em 2029, será elaborado por eles um relatório onde irão evidenciar, onde irão falar sobre a potencial ameaça da presença dos microplásticos na água de consumo. Passo agora, não sei se terão interesse, mas gostaria de passar a palavra, se calhar também aos presentes nesta área, tanto nas áreas das embalagens como na água engarrafada, o que é que está a ser feito neste âmbito, se realmente já estão a pensar neste problema, se já estão a tomar algumas medidas, o que é que estão a pensar fazer, e aproveito para dizer que estão a ser desenvolvidos vários diagnósticos para avaliar esta problemática. Muito obrigado, doutora Joana, doutor João Lourenço, por esta magnífica apresentação. Para fazer aí a ligação de facto com esse repto, iria convidar então a engenheira Celeste Rocha, diretora de qualidade das águas do Caramulo, para que pudesse dar um bocadinho o seu testemunho e a sua visão sobre este assunto. Muito obrigada, boa tarde a todos. Mais uma vez, eu isto para mim eu sou nova nestas andanças, não é algo a que esteja muito habituada e portanto eu agradecia ao Sr. Rui que me fizesse passar a minha apresentação. Muito bem.
que lhe agradecia imenso. É assim, nós na área das embalagens, nós aqui fazemos, como é óbvio, a nossa garrafa, mas a partir só do processo de sopro. E como é evidente, é uma das preocupações que nos assiste, não é? Este problema dos plásticos. Portanto, nós, a empresa, embora é Mountain Water SA, temos a nossa marca, que é a água do Caramulo. Também engarrafamos bastantes linhas brancas, porque infelizmente a sobrevivência das empresas passa por isso, porque as linhas brancas têm baixo custo e, portanto, são muito mais aliciantes para o consumidor. Portanto, falando aqui em relação ao enquadramento histórico, uma vez que a Mountain Water nasceu somente em finais de 2019, com a aquisição da empresa, que iniciou em 1979 por um grupo de visionários, portanto, pessoas já na altura, não sendo muito procurado, sentiram a necessidade de haver mais água engarrafada. Portanto, aqui o que é mais importante nesta apresentação da empresa é que efetivamente em 84 iniciamos a produção em que usávamos PVC 0,33 e 1,5 litro. Depois, em 97, foi adquirida pelo grupo Jerónimo Martins. Pode passar, por favor. Começámos, entretanto, em 2002, adquirida e vendida à Unicer, em que entramos no nosso processo de certificação. Em 2006, resultado daquela lei famosa do Sócrates, foi obrigatório, de certa forma, a implementação de uma linha de vidro que nós tivemos que colocar durante um tempo e, em 2006, por problemas de limitação de água e, enfim, não era muito viável o nosso processo, terminámos com a linha de vidro. Quando, entretanto, em 2019, a Unicer, porque tem outras águas e por questões estratégicas, decidiu que a nossa água, a nossa empresa, era ser encerrada. Foi encerrada e, efetivamente, foi adquirida por pessoas anónimas, portanto, pessoas que não têm nada a ver com a área e que decidiram adquirir novamente e voltar a colocar propriamente a água do Caramulo. Isto foi bastante, o espaço foi reestruturado de forma a ser bastante mais eficiente e mais fácil de cumprir as normas. Passámos a produzir as nossas garrafas que durante o tempo anterior fizemos sempre com um prestador de serviço, tínhamos a Logoplast que nos fornecia, embora fizesse o sopro aqui no nosso espaço, era o nosso fornecedor de garrafas. Neste momento nós estamos a trabalhar com o PET para a nossa marca propriamente dita, estamos a usar grande parte do PET com RPET, para as linhas brancas, nem tanto. Pode passar, faz favor. Isto porque a nossa água, eu aqui vou dar só um pequeno apontamento da nossa água, sendo uma água de nascente, não uma água mineral, é uma água com um pH muito próximo do neutro, tem, pronto, dentro das águas lisas, é uma água com bicarbonato e a sílica como valores mais substanciais e que é ótima para hidratar, portanto é uma água natural de serra. Por favor. Esta empresa tem como visão, portanto, a inovação e o dinamismo, portanto foi adquirida uma linha das mais modernas do nosso país, que são da CIPA, portanto nós temos uma superadora e enchedora integrada, do ponto de vista de consumo energético é bastante baixa e com uma eficiência muito grande quanto à segurança alimentar. Por favor. Nós temos um portfólio bastante
grande de embalagens, portanto, tentámos aqui um bocadinho chegar ao máximo possível de consumidores e houve uma coisa que foi inovada e que eu acho que foi algo que gosto, que admiro, que foi o lançamento da nossa garrafa premium, porque como não vamos usar vidro, é uma forma de chegarmos mais facilmente a todos os mercados e termos uma garrafa com um aspecto mais apetecível e mais adaptada à zona dos canais Horeca ou a parte toda da restauração. Temos uma grande preocupação com a sustentabilidade realmente a nível do ambiente, portanto a nossa fábrica está integrada no meio ambiente, em plena Serra do Caramulo, e tentamos, como é óbvio, cumprir todos os preceitos no sentido de garantir a sustentabilidade ambiental. Cá está a nossa garrafa, portanto é uma garrafa 100% em PET reciclado, embora eu sou sincera e falarei nisso um bocadinho mais à frente, que efetivamente eu não sou adepta do reciclado nos materiais em contacto direto com produtos alimentares e, portanto, é algo que tem que ser avaliado ao longo do tempo, mas nós, no sentido de realmente cumprirmos as diretivas e de ir ao encontro daquilo que agora é mais procurado, criámos uma garrafa 100% rPET. Aqui, indo para aquilo que nós efetivamente estamos mais a tratar hoje, tenho aqui uma apresentação da garrafa anterior e da garrafa atual, em que a nossa garrafa atual é mais ergonómica, tem um design mais apelativo e mais ergonómico na mão para segurar, podemos diminuir o tamanho, portanto o peso do PET e continuamos a ter uma garrafa muito estável devido ao seu design. Uma coisa engraçada é que nós utilizávamos no passado em todas as garrafas de PET com pelo menos 25 rPET e porque era muito mais barato. Neste momento isso não é real. Neste momento tudo o que é rPET é muito mais caro e difícil de encontrar e volto a dizer que não tenho confiança nenhuma naquilo que se vai comprar. E portanto aqui a dinâmica realmente do plástico, impacto ambiental e económico, com as garrafas de PET, a reciclagem e as garrafas de rPET. É algo realmente muito complicado. Pode passar, faz favor. Pode passar para o slide seguinte. Desculpa, mas... peço desculpa. Pronto, e aqui eu gostaria que, aqui só tenho uma pequena, um pequeno apontamento e que efetivamente gostaria que só para o mês de março, porque isto é dinâmico, isto tem sido um sopro de aumentos terrível, mas que pegando nos pesos de gramagem que nós temos de garrafa para comprar, se for 100% virgem, até ao 100% rPET. É um valor muito elevado para se comprar. Logo aí, cada vez menos é aliciante para as empresas e para além disto, o que é que acontece? Não temos resposta suficiente do mercado para o reciclado. Para além disso, nós fazemos uma separação completa de todo o material de PET limpo e que neste momento não temos ninguém que o queira aceitar para usar como PET limpo e se o mandamos tudo junto. Portanto, a reciclagem continua a ser um processo um bocadinho duvidoso. E aquilo que eu dizia que é qual é a garantia que nós temos enquanto produtores e enquanto consumidores da segurança que existe no caso da água, e quem diz água diz noutros produtos alimentares, qual é a segurança que nós temos no sentido
de se usar o rPET. Eu acho que, efetivamente, a minha opinião é que o rPET deveria ser para tudo quanto é embalagens, há centenas de milhões de embalagens que nós podemos fazer sem ser no contacto alimentar, e acho que deveria ser realmente uma pressão de todos nós, aqueles que têm algum poder decisor, no sentido, efetivamente, de se não usar o rPET no contacto alimentar. Isto é tudo muito importante, efetivamente, e eu continuo a achar que, do ponto de vista internacional, é universal, mas nós não temos educação, cultura para a reciclagem. E os microplásticos, efetivamente, é um problema, um arrastar daquilo que nós fazemos, não é? E que continuamos, mesmo perante todas as políticas e todas as campanhas para reciclar, para se reaproveitar, as pessoas não o fazem, porque é muito mais prático não fazer nada, dá trabalho, continua a ser, grande parte das vezes, um problema mais político do que outra coisa, e, portanto, nós estamos a fazer, efetivamente, uma reciclagem efetiva de todo o material. E isto passa por educação. Nós temos uma das situações em que, para nós, neste momento, nos estamos a debater com essa situação, que é a obrigatoriedade, no futuro, de termos a cápsula solidária, portanto, a cápsula que é toda ela, ou seja, que ao abrir não sai, mas é que eu defendo que deve haver uma campanha antes de se colocar no mercado a informar devidamente o consumidor, porque aquela experiência que nós já tivemos é que as pessoas acham que estão a comprar um produto defeituoso. Quando abrem a cápsula e a cápsula não se solta, arrancam-na fora e dizem que fazem uma reclamação porque dizem que nós temos uma cápsula defeituosa. Portanto, tudo isto é importante, efetivamente, criar condições e arranjar soluções para a diminuição dos plásticos, mas também temos que, efetivamente, educar e informar devidamente todo o consumidor. Caso contrário, tudo aquilo que nós possamos fazer a nível das empresas não é suficiente para diminuir este flagelo dos plásticos. E, portanto, aquilo que eu estava a dizer, portanto, eu acho que os plásticos devem terminar e devem-se realmente reduzir naquilo que é menos útil, mais fácil de substituir, mas ao nível das embalagens de água, nós não podemos pensar em ir para a praia ou para um sítio qualquer carregados com vidro, quando o plástico é efetivamente muito mais prático, é algo maravilhoso. Eu acho que foi talvez das inovações que se encontraram nos últimos anos mais espetaculares. Agora, efetivamente, não se consegue controlar isso, perde-se o controlo em prol dos lucros e da expansão de todo o processo. E, portanto, daí nós termos esta problemática tão grande a nível dos microplásticos. Sr. Engenheiro Seixas Rocha, muito obrigado, fantástica apresentação. Deixava aqui um repto aos presentes, se tiverem alguma questão para colocar dentro desta linha, não se acanhem, estejam à vontade. Entretanto, pedi ao... colocar uma questão, é possível? Força. Sim, claro. Uma vez que eu sou a Joana Ribeiro, trabalho na ETA Norte, embalamos as águas Serra da Penha. Portanto, somos colegas. Ou seja, a minha questão, estou aqui realmente para aprender com quem já tem mais experiência, porque nós de facto ainda não transitamos por causa das questões relacionadas com a avaliação nos nossos planos de segurança alimentar. Ou seja, achamos que realmente, e estamos de acordo, que não há segurança alimentar, e uma vez que já transitaram, a minha questão é: fazem já análises de monitorização de microplásticos e de migrações específicas
específicas, porque já fazemos algumas, tendo em conta algumas tintas de marcação, alguns produtos do nosso MCP, e já é uma fortuna, não é? Todos sabemos quais são as análises de migração. Se basicamente passarmos a fazer migrações a todos sabemos que vamos convidar as nossas empresas a fechar as portas. Eu queria saber qual é a vossa alternativa e em que ponto está ao nível da avaliação de riscos. Ou seja, nós na avaliação de riscos, isto tudo é tudo muito, muito simples para quem realmente impõe regras, mas a nossa avaliação de riscos passa somente, neste momento, pela migração que nós estamos a fazer. Não conhecia a EMITEC e, portanto, tenho imensa pena, porque neste momento a nossa migração está a ser feita pela MRE, pela Silicare, pronto. Era o departamento que eu conhecia e, pronto, isto é ótimo, estas coisas, para nós conhecermos outras entidades que nos possam ajudar. A forma como nós estamos a trabalhar é com os ensaios de migração, como diz, são caros. A questão é, eu mesmo assim tenho algumas dúvidas, porque nós não vamos fazer a tudo. E Exato. Sabemos também que quem nos fornece, principalmente o RPET 100%, eles próprios mandam-nos, as cores não são sempre as mesmas, por isso o nosso, até como é azul, não se nota muito depois a diferença, mas quando me mandam todos os certificados, efetivamente nós vemos a aquisição nem sempre é no mesmo sítio e, portanto, isso é que é uma problemática, é algo que me preocupa. Por isso é que eu dizia que o facto de nós, enquanto empresa, irmos ao encontro daquilo que nos é exigido, eu acho que tem que haver em quem pode decidir arranjarmos uma forma de isto não ser utilizado, o RPET, nas áreas de contacto alimentar. Acho muito preocupante, acho que nós vamos dar um tiro nos pés novamente e quando dermos por ela poderá ser tarde também para se criar algum mecanismo de proteção. E, portanto, eu acho que, até defendo neste momento, que quem não entrou no processo não entra até se conseguir encontrar um meio termo. Por isso é que eu lhe digo, nesta situação da cápsula, não há uma vantagem, porque mesmo para a reciclagem, o que é que acontece? Está bem, as pessoas já tiram fora. Então, é mais uma questão de educação e não o contrário, porque quando vamos reciclar o PET, o caso da cápsula não é PET, é PE, portanto o importante é que ele seja separado para se fazer uma reciclagem correta e portanto eu acho que aqui de vez em quando quem decide não está a pensar em todos os pontos de forma a que seja realmente eficiente esta reciclagem e portanto neste momento, sinceramente, do ponto de vista de segurança alimentar, estamos ainda um bocadinho na corda bamba, portanto estamos à espera, esperamos que sim, que a EMITEC inicie o processo e que nós possamos trabalhar nesse sentido para começar a fazer pesquisa dos microplásticos. Aliás, eu se não se importa, a engenheira Celeste, eu desafiava já a engenheira Celeste a enviar umas garrafas dessas de RPET para nós tentarmos perceber o que é que está aí a acontecer, porque eu tenho as minhas dúvidas. Agradeço-lhe, mande-lhe de boa vontade, mande mesmo, isso para nós é muito importante. Sim, senhor. Ok, muito obrigada. Mais alguma questão? Não, obrigada, foi esclarecedor e partilho da opinião da falta de segurança alimentar para MCPs. Obrigada. Muito bem, vamos então continuar aqui com a nossa sessão. Vou passar a palavra aqui ao Dr. Daniel Etlin, técnico especializado da Termo Unicam, que vai dar aqui um parecer um bocadinho mais técnico. À vontade. Muito obrigado e agradeço o convite da EMITEC para poder participar no dia de hoje e fazer uma pequena, e realmente mesmo uma pequena introdução a esta temática que, se em Portugal está a começar, já tem alguns anos de transcendência na comunidade europeia. Eu tenho a impressão que já foi feita uma boa introdução por parte da doutora Joana, neste momento, como estamos a catalogar os microplásticos e o que é que eles significam. E é evidente que
No momento que existe desenvolvimento de qualquer tipo e, digamos, toda a interação da humanidade e dos homens com o ambiente e na produção industrial, tem as suas consequências, tem as suas consequências, e essas consequências sempre são revertidas para o ambiente. Os cosméticos, as fibras sintéticas, neste caso, são as nossas roupas, que são lavadas frequentemente, as cadeias de alimentação, toda a embalagem que é feita em plástico, as rodas dos carros acabam por ser potenciais contaminantes ou geradores de microplásticos. Existe uma série de compostos que estão bem identificados como sendo os que potencialmente são potencialmente alvo de controlo. Microplástico, quão pequeno que pode ser, geralmente está definido em tamanhos entre 5 milímetros a 1 micra. Eventualmente, uma das fontes que é a primária, que são as partículas, enfim, simplesmente por abração, ou eventualmente fontes secundárias que é a ruptura de cadeias moleculares bastante mais grandes. Às vezes o problema ou a problemática não está só centrada no microplástico em si, senão em que é que esse microplástico se pode degradar e qual pode ser a consequência para o ambiente. Estes microplásticos podem ser geralmente veículos de alguns compostos que exigem uma atenção mais redobrada, como o bisfenol, os eftalatos e os POPs. Os POPs, eventualmente, é um grupo bastante grande, mas são aqueles compostos poluentes que são permanentes e são muito difíceis de eliminar depois do meio. Já sabemos, ou já se sabe, que há consequências a nível toxicológico de acumulação destes compostos em animais. E o problema começa por aqui. O problema começa por aqui com uma série de testes e verificações que foram feitas em garrafas de uma marca muito conhecida de água nos Estados Unidos. Este exemplo que eu estou a mostrar é uma filtragem de 500 mililitros de água, filtrava num filtro de 2,5 microns, e tecnicamente cada pontinho é um microplástico. Eu chamaria-lhe antes micropartícula, porque eventualmente dessas partículas que encontramos existem os plásticos e os polímeros, são esses os tóxicos potenciais, aqueles que podem representar algum risco para a saúde, mas também vamos encontrar carbonatos, sílica ou inclusive restos de algas ou de microalgas ou proteína ou fosfatos noutro tipo de águas, como por exemplo as águas da torneira ou as águas naturais. Geralmente a tecnologia, uma das tecnologias, porque há, digamos, a detecção direta e a detecção indireta, a detecção direta é feita por microscopia, devido ao tamanho das partículas com que estamos a trabalhar, por infravermelho por transformada de Fourier ou por microscopia Raman. Ambas, de certa forma, identificam cada componente, cada molécula, ou com uma série de moléculas, com assistência, comparação com bibliotecas. Numa tecnologia que, no caso, é o FTR, utilizamos a absorção de radiação do infravermelho. No Raman, utilizamos um laser para excitar as moléculas e medimos a radiação emitida pela molécula. O que a microespectroscopia me dá como benefício é que me permite medir essas partículas relativamente pequenas e, além disso, medi-las de forma automática e diferenciá-las, não é? Neste caso, estou a tentar diferenciar
que é o que me interessa do que não me interessa. Uma observação ao microscópio vulgar ou muito simples só me vai dar uma contagem de partículas, mas não vou conseguir distinguir o que é orgânico do que é inorgânico. E este foi um dos problemas bastante polémicos, não é? Do primeiro exemplo que eu apresentei, onde, claro que uma quantidade bastante grande, uma porcentagem bastante grande dessas partículas correspondiam a partículas de silicatos e carbonatos que não têm nenhum perigo para a saúde. Mas havia uma porcentagem de partículas de plástico que eventualmente teríamos que ter alguma forma de as medir ou de evidenciar a sua presença. Geralmente temos, e eu estou também a associar aqui tudo que são organismos marinhos e a biota, quando temos uma matriz com matéria orgânica, não é? Por exemplo, um peixinho, não é? Época de sardinhas, portanto, as sardinhas também estão no mar, e o mar neste momento é a grande fonte poluidora de microplásticos para a biota. Precisamos de eliminar ou digerir essa matéria orgânica de forma seletiva e depois filtrar e recorrer a técnicas de análise. No caso das águas, não é? Nas águas engarrafadas ou água da torneira, temos uma leitura, uma evidência direta, simplesmente por filtração da amostra. Depois fazemos uma pequena distinção. Partículas acima de 10 microns habitualmente são feitas por micro FTIR, por questões técnicas, que não vale a pena agora falar do assunto, e as que são inferiores, até 1 micra, são feitas por micro-Raman. A ideia é caracterizar os polímeros, coatá-los e fazer isto da forma mais rapidamente possível. Em relação à biota, só queria dar uma referência bibliográfica. É feita uma digestão rápida por micro-ondas. Há uma determinação direta que é gravimétrica, a partir de órgãos do peixe ou do músculo ou inclusive do estômago ou do fígado, e uma determinação indireta para a medida de metais pesados, porque os metais pesados podem ser os microplásticos podem ser transportadores e acumuladores desses microplásticos. Este é um mapa de um filtro de água da torneira. E cada pontinho que vocês aí veem, isto é 1 litro de água, cada pontinho, a cores que vocês veem, representa uma micropartícula, representa um microplástico. Elas estão mapeadas por cor e, como vocês podem ver aí, devem ter algumas centenas de partículas presentes e cada uma delas tem que ser caracterizada. O que a tecnologia me permite neste momento é tirar, digamos, que uma fotografia completa de toda a superfície e tirar toda a superfície espectral de um certo filtro, ou fazê-lo por transmissão, que me dá uma resposta relativamente mais rápida e o espectro de cada uma das partículas. E então, vou dar só um exemplo de um workflow típico que é feito com o Raman ou com o infrared, a partir da nossa partícula, da água filtrada, localizamos as partículas simplesmente por observação visual e com contraste, com aumento de 10 vezes, extraímos e medimos cada uma das partículas, podemos eventualmente até mapear que partículas têm uma certa dimensão, uma certa área. A seguir, fazemos a recolha do espectro de infravermelho de cada uma das partículas e, através de processamento de informação automático e bibliotecas específicas, consigo mapear e saber o que representa cada partícula, que tipo de microplástico estou a ver ou a representar. E, evidentemente, temos um relatório com a contagem das partículas e, por exemplo, teríamos que encontrarmos 3 ou 4 partículas do PET na amostra e outro tipo de polímero. Por exemplo, poderíamos eventualmente fazer também um mapeamento com mapas de correlação e também de coloração
distintiva, onde podia identificar o poliestireno do polietileno dentro da própria amostra. Eu não vou mostrar o vídeo, porque está um pouco fora do tempo, só queria comentar e convidá-los a ir a esta página. Existe uma página da Thermoscientific própria para microplásticos, onde podem encontrar alguma informação complementar, e quem tem interesse em rever um pouco mais a tecnologia, e vai encontrar informação não só da determinação direta, mas também da informação indireta. Os microplásticos são também digamos, um grupo a medir ou a controlar, não só na água de consumo como na água engarrafada, mas sobretudo na água de consumo já está passada a decreto-lei a análise dos polifluorados, tudo que, enfim, tudo que é teflon ou compostos teflonados eventualmente são tóxicos e são perigosos para a saúde, e neste momento estão a ser também controlados tanto na água de origem como nas águas de tratamento. A verdade é que para uma e outra temática não existe ainda uma tecnologia de tratamento que se revela eficaz, e é um procedimento, é um processo ainda em contínuo, não é? Não sabemos exatamente qual é o impacto da transferência de material e de compostos tóxicos para a água engarrafada, e também não sabemos ainda qual é, digamos, o impacto direto dos compostos que são transferidos em todo o material que é feito durante a produção de água. E se bem referiram e bem que os microplásticos também é uma temática importante, neste momento todo o que são os lixiviados dos contentores e todo o material de embalagem é uma temática bastante importante, tem que ser controlado, existe uma normativa europeia bastante direta a isso, e há uma série de compostos já orientados, não é? Que são já algumas centenas, mas na verdade há milhares de compostos potenciais que podem ser analisados, e é um desafio analítico bastante importante. Não é, digamos, uma situação simples de resolver e processar. Eu gostaria de agradecer a vossa atenção e da oportunidade de fazer esta brevíssima introdução técnica, e, enfim, estou disposto a responder qualquer dúvida ou pergunta que possa surgir, seja aqui no âmbito deste seminário ou, eventualmente, se me contactarem diretamente, terei muito gosto em colaborar com vocês no vosso projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Daniel Etling. Ia pôr agora, de facto, à consideração, se de facto alguém queira pôr alguma questão. Eu, por acaso, gostava de colocar uma questão. Se bem entendi, estes equipamentos que apresenta são equipamentos não para laboratórios como a Amitec, mas, por exemplo, para laboratórios mais pequenos. É verdade? Ambas as coisas, na verdade. Está bem? Ambas as coisas, na verdade. Assim, o nível de investimento é importante, ok? Estamos a falar sumariamente em 150 mil euros de investimento que tem que ter no laboratório, e lhe permite um processo de controlo relativamente contínuo por lote, ou por lote de garrafas, ou por lote de produção de água. E o Raman ainda pode ser bastante mais caro, não é? A Imitec como instituição, evidentemente, e talvez faça sentido, é uma questão que estou agora a comentar, pode fazer sentido a Imitec poder centralizar eventualmente a problemática ou a identificação do problema, porque como tinha comentado anteriormente, ficariam surpreendidos com a quantidade de microplásticos que se encontram habitualmente na água da torneira e na água engarrafada. Existe neste momento uma obrigatoriedade? Não, mas vai existir. Sabemos que há, digamos, neste momento um draft a ser publicado.
a ser analisado, perdão, por diferentes países da Comunidade Europeia, e eu penso que será uma realidade em pouco tempo, porque há também, digamos, aquela pressão, digamos, dos defensores do ambiente por fazer qualquer coisa, né? Mas a ideia é ter um equipamento de rotina, sim. Mas o equipamento de rotina com 100 e qualquer coisa, 1000 euros, não é rotina, porque é impraticável, como é óbvio, e também mal de nós, e é isso que eu por acaso já tinha lido algumas coisas e hoje fiquei ainda mais preocupada. Isto é que acho complicado, porque pensar que a água engarrafada tem um índice de microplásticos elevada, perceber efetivamente se eles vêm da embalagem ou se vêm já do solo. Se vêm já do solo é mais preocupante ainda, não é? Porque isto realmente é importante e aí eu acho que aquilo que disse há um bocadinho é importante que seja uma forma de nós trabalharmos com a Amitec no sentido do investimento ser para uma empresa que possa prestar serviço, porque a nível individual isso é uma carga muito elevada, para além de não ser tão rentável nem eficiente para as empresas da água, pelo menos poderá vir a ser para outro tipo de produtos, mas não propriamente para a água, pronto. Mas como claro. Não, concordo plenamente. Isto tem um pouco a ver com o enquadramento. É assim, engenheira, o trabalho vamos ver, a análise de produtos de lixiviação, digamos que o que a garrafa cede, que o que o material que está em contacto cede, exige também um investimento bastante avultado. No entanto, o seu controlo é obrigatório no âmbito comunitário. Depois, cada laboratório, cada empresa, de acordo com a sua dimensão, escolherá contratar, ou seja, fazer o seu próprio investimento ou subcontratar esse serviço, né? Obviamente, e no meu modo de entender também, estamos na fase da identificação do problema, porque eu não lhe consigo dizer assim, de uma forma científica, nem honesta, nem séria, se o problema vem da nascente, não é? Ou se o problema vem simplesmente da água estar ao sol durante as garrafinhas, não é? Durante não sei quantos dias, ou a pessoa deixar a garrafa no carro durante muito tempo. Digamos, esse estudo tem que ser feito, já há algumas tentativas e algumas coisas feitas, mas não com aquela extensão que achamos que tem que ser feita. Tem que ser feito. Exatamente, tem que ser feito um estudo do começo até o fim. E ainda mais uma fase que digamos que não é tanto, não depende do produtor, dos produtores ou dos controladores, que é a questão do impacto toxicológico, não é? Porque existe a questão de até que ponto esse impacto é grave, é pouco grave ou é nada grave, Isso não se sabe. O que sim uma evidência é que existem micropartículas encontradas nas fezes humanas, existem microplásticos encontrados no músculo de peixe, o que de certa forma tudo o que é, digamos, fora do ambiente prístino da montanha, não é, ou das águas engarrafadas, não é, tudo o que é a biota e tudo o que é a interação com os oceanos, esse problema existe já e é uma realidade, não é? Como vamos remediá-lo, não é? Esse é que é o grande desafio para esta geração e as gerações futuras. Eu queria sublinhar aqui o que disse o Dr. Daniel, também aportando o que disse a engenheira Celeste. De facto, nós estamos numa fase que sabemos que o problema existe. Nós estamos numa fase em que olhamos para o problema ajustante e, de facto, tentamos perceber onde é que ele vem. Uma coisa é certa, e neste âmbito muito particular das águas de consumo e das águas engarrafadas, na nossa ótica, numa análise assim um bocado mais ligeira, isto terá que passar, obviamente, pelos métodos de produção, quer das embalagens, quer depois pelos métodos de controle que as empresas de engarrafamento têm que ter. Para tentarmos perceber
de facto, onde está o problema, como a engenheira Celeste estava a pôr assim ajustado, será que isto já lixiviou para os aquíferos? Será que na captação nós já estamos a ter microplásticos? Não sabemos. Estamos a lançar esta discussão e acho que temos ainda aqui algum caminho para percorrer, mas temos que fazer essa pesquisa certamente. Eu por acaso gostaria, já agora, a EMITEC, eu ainda por cima sou extremamente curiosa e admiro quem trabalha, como vocês trabalham, numa área de investigação, de pesquisa, que é um bocadinho mais visual e que, pronto, encontra realmente soluções muitas vezes para os nossos problemas. Eu acho que isto era um desafio interessante. Podermos trabalhar em parceria, e não quer dizer que seja com a Monteno Water, pode ser, é evidente que eu tinha todo o gosto que assim fosse, porque acho que era muito importante realmente conseguirmos detectar de onde é que vem o problema. E eu, por exemplo, perante esta discussão hoje, há uma coisa que depois me alerta, que é, nós temos um procedimento a nível do processo, que é, ao longo do dia, o controlo daquilo que nós chamamos a moinha das cápsulas. Ou seja, é o desgaste das cápsulas na zona toda do capsulador e que vai caindo a moinha. É verdade que se ela me cai ali, e nós temos um procedimento que de x tempo tem que ser parada o processo e limpa aquela moinha, mas se ela acontece de forma visível, quer dizer que de uma menos visível há de acontecer. Estará a acontecer. Uma grande quantidade está dentro da água. É isso que me preocupa. Sim. Foi isto que me alertou e que me deixou com uma preocupação ainda muito maior em relação aos nossos processos, que não são, se calhar, completamente controlados. E isso eu acho que era importante desenvolvermos no sentido de realmente começarmos a encontrar soluções para um problema tão grave. Muito obrigada. Muito bem, eu passava a palavra à professora Eugénia Galhardo, que já está há bastante tempo com a mão no ar, mas a conversa é como as cerejas. Senhora professora, força. Não faz mal. A conversa também estava interessante, por lo tanto, gostaria de cumprimentar a todos, boa tarde, em especial ao Dr. João Gonçalo e ao Dr. Daniel Letlin, são os que melhor conheço entre todos estes participantes. Cumprimentar e felicitar a EMITEC por esta excelente iniciativa e obviamente a todos os intervenientes pelas excelentes apresentações que foram feitas. E tenho uma questão um tanto técnica para o Dr. Daniel Letlin, que é saber se as técnicas que foram apresentadas servem para dosear nanoplásticos. É assim, o limite, neste momento, o limite físico, e é uma questão física das técnicas, para o Raman não podemos medir nada abaixo de uma micra, não é? E para o FTIR o limite está físico, não é? Está entre 5 ou 10 microns. Por outro lado, Eugénia, tenha em conta que dependemos de uma filtragem, está bem? Está tudo baseado numa filtragem e nós não conseguimos também fazer de uma forma muito economicamente viável filtros abaixo de uma micra. Seria bastante complexo. Tudo o que se pode fazer de nanopartículas, ou algumas das coisas que se podem fazer com nanopartículas, são através de medidas indiretas. Uma delas pode ser por a medida de metais. Já há algum trabalho feito nesse sentido, mas eu diria que pouca coisa mais. Está bem? Assim, acho que, Eugénia, com todo o respeito, ainda nem nos microplásticos estamos, digamos, com métodos já validados ou métodos oficiais que toda a comunidade científica tenha aprovado, tenha, digamos, pelo menos acordado. Os nano ainda temos algum tempo para andar. Quando falo em nano me refiro eventualmente a poluentes, está bem? Tudo que seja poluentes, né? A medida sempre vai ser indireta. Pois fiz essa pergunta, obviamente, se já temos problemas com micro, já nem acredito que será com nano,
Mas essa será a seguinte fase, porque a questão é que, obviamente, que o nano será absorvido pelo nosso organismo, quase com certeza, porque passará através das membranas. Dos micro, ainda não se tem muita certeza se essa passagem existe ou não, mas, obviamente, assim, nosso aparelho digestivo tem enzimas, tem ácido que eventualmente provocará algum desgaste e vai produzir as próprias nanopartículas e algumas são absorvidas. Porque assim, no peixe já se sabe que há micropartículas, microplásticos no fígado. Portanto, para chegar ao fígado tem que passar digamos, por todo o aparelho digestivo. Essa é a questão. Qual é o impacto e qual é a consequência? Não sabemos. Eu, como disse anteriormente, há certas evidências toxicológicas que existem neste momento que são derivadas da interação humana. É assim, o aumento aumento de cancro, de casos de cancro, o aumento digamos, a diminuição da idade da maturidade por parte das mulheres, o facto dos peixes terem haver como que chama, a questão do sexo dos peixes, não é? Haver diminuição ou desaparição de algumas delas, da falta da esterilidade, não é? Dos peixes. Não estava a sair o termo certo. É uma evidência, não é? Nós conseguimos ver consequências, não é? Não vamos a culpar tudo os microplásticos. Também há a questão de todo o resto que produzimos simplesmente porque são dejetos de toda a nossa participação, seja industrial, ou seja por higiene, ou até porque, enfim, não é? Simplesmente tudo que vai para os esgotos são resíduos de medicamentos que nós também consumimos, não é? Desde os anticoncepcionais até o paracetamol e outros, não é? Pois, sí, hai moitos disruptores endócrinos que promoven o aparecimento de doenças, mas fíxese a questão porque, como saben, agora está a Conferencia dos Océanos en Lisboa e unha das presentacións que foi feita foi precisamente nos nanoplásticos, na preocupación que existía e como regulamentar ou tentar remediar, digamos así, esas sustancias en aguas, nas diferentes aguas. Sim, porque o problema começa, ou seja, já sabe que nos oceanos é endémico. Claro, sim. E como vamos a resolvê-lo, não sabemos ainda. A comunidade científica ainda tem um grande desafio pela frente. Se isso depois, digamos, é extensivo a tudo que são rios e águas naturais, também não sabemos. É pouco possível ainda. E a segunda consideración, voy a chamarlo, acho que en portugués fica como repto, non teño certeza desa palabra, mas acho que vou a falar en nome de toda a equipa da UBI, hai aquí varios colegas, e é lanzar o desafío que a Universidade de Eira Interior está interesada en colaborar con vocês nas diferentes áreas ou diferentes vertentes. Isto porque no ano pasado gañamos un premio Ideas de la Fundación La Caixa, con una propuesta de una técnica de bioremediación a base de una bacteria que está presente no soro do queijo. Acho que mi colega de biotecnología non me va a deixar mentir o que estou a decir, o colega Luis Pasariña, e precisamente para eso, para diminuir a cantidad de plásticos, neste caso de PET, estamos pensando máis niso, e pronto, e estaríamos moito interesados en colaborar porque estamos en la fase de implementar esse projeto, basicamente. E obrigada. Muito bem. Nós é que agradecemos a professora e agradecemos a todos. Não sei se há mais alguma questão que queiram pôr. Passava então a palavra ao engenheiro Pina Prata, ao presidente da EMITEC, para que nos presenteasse com algumas palavras para encerrarmos este evento. Engenheiro, força. Tem que ligar o microfone. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer
a todos os parceiros, nomeadamente o representante da Universidade de Coimbra, do projeto Inove Sem Meio. Gostaria também de agradecer aos palestrantes, que foram efetivamente mobilizadores desta área que a direção também acolheu como uma área de mobilização da investigação, da parceria e do problema que obviamente se detecta e cada vez mais se verifica que é um problema que liga não só a questão da água, do ambiente, dos setores económicos associados a isso, das embalagens, do setor alimentar, nomeadamente ao alimentar. Temos aqui neste painel um conjunto de entidades desses setores e, por outro lado, também as tecnologias associadas a isso, que obviamente são fatores importantes. Da parte da direção, quando foi reconhecido também esta área como área estratégica de posicionamento, sendo a EMITEC um centro de interface, nada melhor também que, nomeadamente quando se falou de a EMITEC poder reforçar futuramente esta área como uma área de cooperação, digamos, com as várias empresas dos setores das águas, das embalagens e outros, é essa a missão interface da própria EMITEC e, portanto, iremos seguir com isso. Daí a razão também de termos sido, já com base nesta evolução, um projeto de investigação que está a ser enquadrado perante a ANI, a Agência Nacional de Inovação, e dentro do âmbito que compete. Portanto, eu acho que está-se a juntar aqui um conjunto de fatores. Aliás, até estamos a ser mobilizados também já por, isto também já é uma boa nova também para o projeto Inove, não estava previsto, mas iremos mobilizar também para o setor da saúde, porque nos têm chegado contactos de médicos e enfermeiros que gostariam de estar informados sobre estas áreas, porque obviamente têm uma vertente fundamental. Portanto, a área da saúde é uma área fundamental, que aliás começou-se a ver, não é? Que é o impacto que isto tem na área da saúde futuramente. E, portanto, acho que esta temática é uma temática de futuro, é uma temática que devemos abordar e continuar a abordar em termos da investigação, de gerar conhecimento. Portanto, é interessante também ver que a Universidade da Beira Interior e a Universidade de Coimbra estão aqui presentes, outras irão ser chamadas ao processo, nomeadamente a questão da Universidade do Algarve também, nesta área e a Universidade dos Açores. Estamos a trabalhar nesse sentido e, portanto, já demos indicação também a João Lourenço para estimular este posicionamento deste projeto, alargá-lo nesta base do conhecimento e, por outro lado, a todos os setores económicos. Iremos seguir com outras iniciativas também mais mobilizadoras em função dos setores económicos das embalagens, das águas especificamente, da questão do agroalimentar, porque temos também uma experiência em relação a isso, e dizer a todos, disponibilizar a infraestrutura. A EMITEC nesta fase já é uma EMITEC renovada, foi esta a ambição desta nova direção, acima de tudo mobilizar que a EMITEC passasse dessa volta. Temos um investimento que foi feito de alta tecnologia e, portanto, queremos que esta alta tecnologia que está já disponível possa estar ao serviço das empresas, ao serviço do conhecimento, ao serviço das universidades e ao serviço de todos. E, portanto, desde já agradecer mais uma vez a todos. Bem-vindos e até sempre. Iremos continuar com estas sessões e, portanto, nesse sentido, obrigado e até sempre, não é? Mais uma vez. Obrigado, engenheiro. Muito obrigado a todos e espero voltarmos a ver num próximo evento da EMITEC. Estaremos em contacto. Está bem? Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos. Com licença. Deus, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde e obrigado a todos. Obrigado.